Boa noite. Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Diário Republicano. Na edição de hoje vamos tratar sobre o processo de urbanização contestado, a revolta da chibata, a revolução da vacina, a Semana da Arte Moderna, o tenentismo, a crise de 1929 e a Revolução de 1930. Ainda hoje entraremos em contato com o nosso correspondente Euclides da Cunha, que está tratando sobre a Guerra de Canudos. A história da política brasileira, conhecida como a República Velha, que se estendeu até o ano de 1930, representou profundas mudanças na sociedade, principalmente no cenário urbano, nos conflitos sociais e na produção cultural. Uma mudança na sociedade da República Velha ocorreu na economia, quando o café continuava a ser o principal produto nacional, mas o desenvolvimento do capitalismo e a criação de mercadorias que utilizavam em sua fabricação a borracha fizeram com que a exploração do látex na região amazônica se desenvolvesse rapidamente, chegando a competir com o café como principal produtor de exportação. Porém, durou pouco, quando os ingleses foram produzir longe do Brasil, no continente asiático. Outra economia bastante importante na República Velha foi o início da industrialização no Brasil, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com o enriquecimento do país por causa da produção cafeeira, possibilitou aos fazendeiros grandes investimentos nas indústrias, dando uma nova proporção na nossa sociedade, fazendo essas duas cidades passarem por processo de urbanização. Com a modernização nos grandes centros urbanos, fez com que milhões de imigrantes europeus e asiáticos viessem trabalhar nas indústrias e nas grandes fazendas. Entretanto, essa modernização na República Velha trouxe conflitos sociais, resultando nos movimentos operários com a iniciativa dos imigrantes europeus e suas posições políticas ligadas ao anarquismo. Nesta época surgiram vários movimentos grevistas na luta de salários e trabalho, sendo mais conhecido a Greve Geral de 1917, em São Paulo. No interior rural do país surgiram os movimentos messiânicos, movimentos rurais que tinham fundo político-religioso, como o movimento do Contestado, no sul, Canudos, no sertão da Bahia, e o aparecimento do cangaço, celebrado pelo Lampião. O controle político do interior ficava nas mãos dos coronéis, sendo o voto de cabresto, onde os coronéis exigiam que as pessoas votassem nos candidatos indicados por eles. A principal característica do coronelismo. Apesar de um número expressivo de pessoas que viviam nas cidades, nessa época as cidades brasileiras não estavam preparadas para receber um grande número de habitantes, pois o país não tinha uma boa infraestrutura, gerando péssimas condições de moradia. Ao passar do tempo, o número de habitantes aumentou, crescendo rapidamente sem qualquer planejamento. A economia urbana, serviços, indústrias e comércios não tinham condições concretas de manter essas pessoas seguras e empregadas. A implantação de serviços urbanos foi gerada por empresas internacionais, que vieram para implantar, no caso, investir seus capitais no nosso país. Com o impacto dos estrangeiros, se revelava nos trilhos, maquinários, nas estações e nas redes ferroviárias por todo o nosso país, que controlou durante décadas, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a distribuição de energia elétrica, transportes urbanos e telefones. Como na Guerra de Canudos, o Contestado também tinha um líder religioso. Na verdade, eram dois, os irmãos João Maria e José Maria. Os dois irmãos lideravam um grupo de poceiros em Santa Catarina, onde o governo tiraram suas terras, expulsando e deixando sem moradia e na miséria, onde surgiram as revoltas dos camponeses e dos ex-trabalhadores estrangeiros, que vieram para o Brasil para trabalhar na construção de ferrovias, instalações modernas de serrarias. Após a expulsão e o abandono dos ex-trabalhadores, eles levaram preocupações e tensões sociais na região entre Paraná e Santa Catarina, que havia áreas de limites contestadas pelos dois estados, e assim originando o nome do conflito. Contestado que afetou nas comunidades dos irmãos João Maria e José Maria. Eles encontravam alternativas de reconhecimento social,
proteção e sobrevivência, mas as dificuldades eram muitas. E assim o exército invadiu a comunidade, iniciando a Guerra do Contestado, onde os rebeldes lutaram durante 4 anos, até que foram derrotados em 1916. Essa revolta da chibata iniciou-se em 1910, em navios mineiros, onde os marinheiros rebelavam-se contra os maus-tratos comuns da marinha brasileira, que no caso os superiores chicoteavam e castigavam os marinheiros. A rebelião foi liderada pelo seu principal líder, João Cândido, conhecido no caso como Almirante Negro, que liderou nas invasões de 4 navios, ameaçando atacar a capital federal. O Rio de Janeiro, que foi obrigado a atender às reivindicações dos marinheiros, e pôs fim à revolta das chibatas como castigo. A falta de saneamento básico e de higiene pública era muito crítico em nosso país, e por isso as doenças foram se espalhando pela cidade do Rio de Janeiro, ocasionando epidemia na cidade. E com isso, o sanitarista Oswaldo Cruz convenceu o governo e o Congresso, decretando a vacina obrigatória contra a varíola em todo o país. Após o boato que a vacina seria aplicada nas partes íntimas do corpo, acabou gerando revoltas da população e insatisfações de centenas de pessoas ocupando as ruas do Rio de Janeiro para protestar. A Semana da Arte Moderna ocorreu em 1922 em São Paulo, nos dias 11 a 18 de fevereiro daquele ano, com o intuito principal de abordar as insatisfações de certos artistas daquela época, com a cultura tão pobre de obras internas submetidas e artefatos vindo do estrangeiro. Grandes intelectuais modernistas valorizavam nossas questões nacionais, visando que os costumes europeus podiam ser utilizados na nossa realidade, isto é, não deveríamos copiar os padrões europeus e assim utilizar de acordo com as nossas culturas, crenças e valores nacionais. Essas colocações foram levantadas e questionadas pelos movimentos modernistas, que marcavam a nossa cultura e que virou uma referência. Os jovens oficiais do Exército Brasileiro iniciaram uma série de rebeliões no início da década de 20. Descontentes com o governo, lutaram contra o voto cabresto, onde os políticos davam uma série de benefícios para os coronéis que ameaçavam, compravam votos e abusavam da violência para que as pessoas votassem em seus candidatos. E assim, os jovens pediam um voto secreto e melhorias no sistema educacional e político no país. Em 1929 foi gerada uma das piores crises mundiais. O governo sofreu um forte abalo com a crise mundial da Bolsa de Nova York, que não afetou só o Brasil, mas o mundo inteiro. A crise da década de 20 afetou a Revolução de 1930, que pôs fim à Primeira República e ao sistema oligárquico. Começou então com a sucessão do presidente Washington Luiz, que vinha no poder desde 1926. O processo iniciou-se com a indicação de Washington Luiz, que indicou então seu amigo e governador de São Paulo, Júlio Prestes, como candidato oficial. Ao saber da indicação de Washington Luiz, outras oligarquias que, insatisfeitas com o longo tempo do estado de São Paulo no poder, mexeu com as oligarquias do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que fundaram uma aliança liberal, que lançaram o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa para vice. Terminamos a edição de hoje com um documentário especial do nosso repórter Euclides da Cunha. Meus irmãos, eu andei mais de 1000 léguas por este sertão, mas agora o tempo das andanças acabou.
aqui nessa terra, eu e Deus, fundo o Império de Belo Monte. Quem quiser ficar aqui, fique comigo, mas trate de trabalhar, orar e viver no devido respeito. Mas tenha tenência, a perseguição virá com o rumo dos passos meus. Primeiro vem a enchente, depois então a semente. Quando os soldados anticristo chegarem, as águas dos rios vão ser leite para nós, sangue para eles. A poeira desse chão virá fubá para nós, e espinho para eles. O sertão vai virar praia, a praia vai virar sertão. Eu disse, haverá 4 fogos. Os 3 primeiros são meus, e o quarto eu deixo nas mãos do bom Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Nós temos que agir novamente. O presidente está muito bravo. Fomos derrotados novamente. Temos que acabar com Canutos e trazer a cabeça de Antônio Conselheiro e entregar para o presidente. Boa tarde, eu sou Euclides da Cunha, correspondente do Eu preciso saber, vocês vão invadir Canudos novamente? Eu não vou falar nada para você. Gente, corre, o Antônio tem um recado pra gente. Meus irmãos, se preparem. A terceira guerra está por vir. Deus já mostrou que está no meio de nós. Mas não descansaremos até que o último soldado tinhoso esteja caído nessa terra. Glória a Deus! Aê! E como vocês se sentem tendo que criar seus filhos nesse ambiente de guerra? A gente sente por não dar uma infância feliz a eles. Mas Antônio Conselheiro nos disse que depois da enchente vem a semente. Nós só esperamos a recompensa divina. Peço-lhes que me deixe sozinho. Não me sinto muito bem. Diga aos vossos maridos que o 4º fogo está por vir. E dessa vez eu não tenho como vos proteger. Só peço que nosso Deus esteja com nós. Amém. Amém.
meu povo de Belo Monte, é chegado o momento de me despedir de vós. Que pena, que sentimento tão vivo ocasiona essa despedida em minha alma, à vista de um modo benévolo, generoso e carinhoso, o que tens me tratado, penhorando-me assim bastantemente, conquanto em algumas ocasiões proferis palavras extensivamente rígidas, combatendo a maldita república, repreendendo os vícios e morrendo corações, ó santo temor e amor de Deus. Todavia não concebo que eu nutrisse o mínimo desejo de macular vossa reputação. Adeus povo, adeus aves, adeus árvores, adeus campos. Aceitai a minha despedida, que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, que jamais apagarão de minha lembrança desse peregrino, que aspira ansiosamente a vossa salvação e o bem da igreja. Homem, o Antônio Conselheiro disse que a quarta guerra está chegando, que ele não pode fazer nada para ajudar. Ele tá lá no quarto, tá muito mal, você precisa fazer algo. Meu Deus, o Antônio Conselheiro morreu. Minha cara tá gorda. Como na Guerra de Canudos. Eita. Como na Guerra de Canudos. Eita. Como na Guerra de Canudos. Eita. Como na Guerra de Canudos. Como na Guerra de Canudos. Na verdade eram dois irmãos, João e Maria. Calma. Pá, 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 pá. Ah, não tá gravando não, né? Nada a ver, né? Bota pra mim, meu irmão, aí eu te pergunto.